Olá, bom, mais uma aulinha aí de matemática para os alunos do oitavo ano da nossa querida escolinha Joaquim Osório Duque Estrada, popularmente chamada de Jode. Jode foi o cara que escreveu a letra do hino nacional, hein? O Joaquim Osório. Bom, agora a atividade 7, tá? Ela tem pouquíssimos cálculos. E aí vai ser mais uma parte de pesquisa que vocês terão que fazer referente às figuras que a gente chama de figura plana, tá? Então vamos fazer essa primeira parte aqui, ó, atividade 7, medidas com instrumentos não padronizados. Veja como é o chão da biblioteca de uma escola. Cada quadradinho representa uma lajota. Então tá lá o quadradinho. Eu já contei para vocês para ficar mais fácil, né? Então a gente tem um formato de um quadrado. Então são 6 lajotas na parte de baixo que a gente chama de base e 6 lajotas na lateral que a gente chama de altura. Em vez de ficar contando um por um, é mais fácil multiplicar, né? O número de lajotas que tem na base e tem na altura, você conta mais rápido, tá? Se quiser contar um por um, pode contar. Aí só para critério de curiosidade, isso aí é o que nós chamamos em matemática de área, tá? Então, por exemplo, o tamanho de uma casa, a gente cobre essa superfície com os quadradinhos menores, conta, né? Por isso que a gente fala, essa casa tem 25 metros quadrados, por exemplo, né? Se eu dividir de quadrados de 1 por 1, eu consigo colocar quantos quadrados? 25, tá? Aí no caso aí, como não tem unidade de medida, vocês vão colocar somente o número, tá? Então aí ele pergunta aí, ó, na A, quantas lajotas cobrem o piso dessa biblioteca? Então aí você multiplica lá os 6 por 6, quanto que dá, certo? Coloca lá o resultado. Se cada lajota quadrada, é a B agora, tá? Fosse dividida ao meio, formando dois triângulos congruentes. Congruentes quer dizer que tem a mesma medida, tá? Quantos desses triângulos seriam necessários para cobrir ao todo o piso da biblioteca? Então o que significa? Vai dar uma quantidade lá de quadrados, ele quer que divide no meio. Se vai dividir no meio cada lajota, então o que significa? Significa que vai gastar o dobro de lajota. O que é o dobro? O dobro é multiplicar por 2. Então o que você vai fazer? A resposta que deu na A, você vai colocar na B e multiplicar por 2, que vai ser o dobro agora, tá? Vai gastar o dobro, vai dividir no meio, então vai gastar mais lajotas, certo? Bom, essa é a atividade 6, né? Ele tá 5, mas vamos embora. Eu só coloquei vai acompanhando pela foto que tá melhor ali em cima ali, eu acho que algumas eu esqueci de colocar, mas vamos embora, tá a página certinha lá. Ó, aí nessa atividade 8, ele coloca uma situação de sugerir para vocês descobrirem formas geométricas, tá? Tá lá, 1. A professora de matemática organizou os estudantes em duplas para realizar atividades abaixo. Não pode, né, organizar em dupla agora, cada um tá na sua casa, mas vamos embora. Escreva as características dos polígonos. Polígonos são formas que têm vários lados, tá? Triângulos, quadrado, trapézio e tal. Algumas a gente estudou ano passado, tal, tudo. Você deve ter estudado ao decorrer do ensino fundamental. Troque a folha com o seu colega, que engraçado. E depois de representar o polígono de acordo com as definições escritas pelo seu colega, se reúna com ele para que juntos escrevam a definição de cada polígono e resolva o item 2 dessa atividade. Então ele está lá, triângulo é um polígono o quê? Trapézio é um polígono o quê? Aí tem todas as o paralelogramo, tem algumas que a gente fez lá na parte do Tangram, né? O Tangram tem lá também. Então aí para vocês colocarem. Então eu acho interessante vocês fazerem como se fosse uma pesquisa, né? Dessas formas. Aqui nessa parte ele quer que coloque os nomes, tá vendo? Algumas você pode colocar se você souber. Se não souber, você pode pesquisar essas formas geométricas. É só ir lá na internet colocar lá, né? Figuras planas e tal. Eu vou até fazer aqui, aí vocês podem ver, né? Aí na atividade 9, aqui eu coloquei certo. Na atividade 9 ele coloca identificando as diferenças e similaridades nas figuras geométricas. Aí tá lá existem figuras geométricas
e suas características, mas elas estão embaralhadas. Escreva as características, recorte e encarte no final desse caderno as características de cada figura e cole ao lado. Então tá aqui a figura e na página tá lá todas elas que é a mesma, né? Então vocês podem até fazer essa aqui depois e colocar lá. Na página 135 tá esse recorte aí. Aí quem não tiver pode copiar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar nessa atividade 9, se quiser fazer o contrário também, não tem uma ordem certa não. Tem aqui algumas características, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar. Eu vou pegar uma aqui, por exemplo, o círculo, tá? Vou pegar essa aqui do círculo e vou fazer. Aí eu vou comparar com essa parte aqui que ele deu para poder saber o que é as características. Quem não tiver como cortar, aí tem que escrever, né? Escreve, tira a foto lá e me manda. Então vou pegar do círculo, tá? Então vou acessar aqui a internet, só para a gente poder ver aqui, ó, tá? Vou pegar aqui e vou colocar o quê? Características do círculo, certo? Vou acessar aqui a internet. Espere um minutinho. Calma que o computador está pensando aqui. Bom, aí vou colocar aqui, ó, no Google mesmo, né? Vai Google responde. Ó, características. Opa, que é isso, meu filho? Antivírus aqui. Características. Rapaz. Abrir outro navegador aqui, vai. Como é que tá bom, né? A situação tá boa aí. Ai. Vamos lá. Vamos ver aqui, tá o pau aqui na internet. Quem sabe erra ao vivo. Vou pôr aqui de novo. Cara, aqui. Características do ciclo. Eu já tinha pesquisado, né? Aí o que vai acontecer? Vai ter vários sites que vai apresentar as características do círculo. Então o que vocês vão fazer? Naquele encarte que está lá na página 135, aí vocês pegam e vejam. Então aqui, ó, eu coloquei aqui algumas coisas, então ele vai falar alguns nomes aqui, né? Esse primeiro aqui colocou definição de círculo e tal, né? Aí nós vamos dando uma olhada nos sites aqui para poder ver. Eu vou pegar uma aqui, deixa eu ver aqui, vou pegar esse Mundo Educação, ele é bom, né? Que ele tem algumas coisas. Aí vamos ver aqui, ó. Cliquei aqui. Dá pra fazer no celular também, né? Tá muito lenta a internet hoje aí. Vocês desculpem aí, mas vamos embora, vai. Bom, aí tá lá, né? Tal, é só dar uma olhadinha assim por cima, vocês já vão ver. Então assim, eu tô dando uma olhada assim bem por cima, ele tá falando algumas coisas aqui do círculo, aí vocês vão dando uma estudadinha, né? E aí ele colocou aqui, apareceu a palavra raio, né? Apareceu aqui o circunferência, tá? Aí tem que ser um trabalho mais ou menos desse tipo aí, né? Deixa eu ver, apareceu o diâmetro aqui destacado, tá vendo? E aí nós vamos ver ali, ó, apareceu o 3/14, que é o número π, raio, diâmetro de novo, apareceu o comprimento da circunferência e apareceu esse A, que é a abreviação de área, tá vendo? Deu uma olhadinha assim meio por cima. Aí nós vamos ver lá naquele encarte para ver qual dessas daqui que é, ó, tá? Então aqui, qual dessas daqui que falou sobre essas coisas? Aí a gente vai ver aqui rapidinho, ó, tá vendo? Aqui falou sobre essas coisas, foi esse encarte aqui, tá vendo? Ó, possui raio, diâmetro, comprimento e área. Olha lá. O comprimento é π, 2 vezes π vezes raio, sua área é π e o raio ao quadrado. Então isso aqui é as características do círculo, tá? Então vocês vão pesquisando aí, vão vendo aí. Igual mais ou menos eu fiz, pode usar a internet, ver alguns sites que são confiáveis. De repente pode pesquisar até em 2 sites para poder ver qual que é o mais confiável, tá? Então você pode comparar 2, 3 sites aí para ver. O bom é você tentar ver, mas aí as informações que estão destacadas, vocês já vão conseguir ver, né, direitinho e tal, tudo bem?
Então aí é isso, tá? Qualquer dúvida coloca lá no grupo, tal, ou no Google Sala de Aula. Tem também lá o canal, se vocês quiserem se inscrever, pode se inscrever. E aí é isso, tá bom? Esse encarte tá na página 135, aí tem que pesquisar e colocar lá, tá bom? E aí no caso, se não lembrar o nome das figuras, pode colocar figuras planas e tenta ver, né? Pesquisar lá no Google como imagem, tenta ver o nome das figuras, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. Um abraço a todos e até semana que vem. No final de semana eu dou a devolutiva para vocês das atividades dessa semana, tá bom? Um abraço a todos, lavem as mãos, usem máscaras e cuide-se.